Boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. O presidente Michel Temer veta a proposta que permite o parcelamento de débitos de micro e pequenas empresas. 6 em cada 10 famílias brasileiras terminaram 2017 endividadas. O cartão de crédito é o principal vilão. Vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, que convida as pessoas a cuidar da saúde mental. Começam a valer as novas regras para as postagens de encomendas nos Correios. Na série sobre patrimônios do Rio, você vai ver por que o cenário urbano da cidade ganhou um título da Unesco. E ainda, em Sergipe, mais de 100 grupos folclóricos se reúnem no município de Laranjeiras e mantêm viva a cultura popular. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. As campanhas do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama e a do Novembro Azul do câncer de próstata você já conhece bem. Mas e uma campanha para ajudar a nos lembrar da nossa saúde mental? Ela já existe, é a Janeiro Branco e faz um alerta. Cuidar do nosso equilíbrio emocional é o melhor caminho para a felicidade. Na lista das prioridades para o ano que começa, cada um tem a sua. Trocar de carro, né? Ver se eu pego um carro mais novo ano que vem, vamos ver se as condições vão me permitir. O objetivo maior, eu acho que é, como dizer, um trabalho. Mesmo que os cuidados com a saúde da mente não estejam no topo dessa lista, eles vêm chamando mais a atenção das pessoas. E a maioria já tem na ponta da língua algumas dicas. Ter um pouco mais de rotina, ter uma alimentação melhor. Acho que principalmente isso, assim, focar na alimentação e na organização da rotina. Eu faço kickbox, muay thai. Estava fazendo yoga, dei uma parada, sabe? Mas acho que é fundamental você fazer qualquer atividade esportiva. Como andar de bicicleta também, muito bom. A depressão e a ansiedade são as doenças relacionadas à saúde mental mais comuns no Brasil, causadas principalmente pelo estresse e pressão no dia a dia, seja na vida profissional ou pessoal. A depressão atinge mais de 11 milhões de brasileiros e a ansiedade mais de 18 milhões. Uma campanha chamada Janeiro Branco, criada por psicólogos e estudantes de Uberlândia, em Minas Gerais, já conta com adesões por todo o Brasil. Ela aproveita o começo do ano, quando geralmente as pessoas fazem novas avaliações de vida, para convidá-las a cuidarem da saúde mental. Esta psiquiatra afirma que ainda hoje várias pessoas encontram barreiras para procurar um profissional de saúde mental. Antigamente existia muito mais resistência, antigamente as pessoas precisavam esconder até que estão indo um profissional psiquiátrico, às vezes não queriam ter o nome de psiquiatra ou de psicólogo em alguma receita, em algum documento, mas hoje em dia as coisas estão menos, tem menos preconceito, mas ainda existe. Entre os principais fatores que podem demonstrar o princípio de um transtorno mental estão insônia ou sonolência excessiva, compulsão por alimentos ou perda do apetite, mudanças de humor e perda de rendimento no trabalho. Tudo isso de forma frequente e prolongada. Os profissionais alertam, quanto mais cedo os problemas forem tratados, mais eficazes serão os resultados. E reprimir os sentimentos e sintomas pode piorar o diagnóstico. A pessoa vai guardando, vai acumulando aquelas emoções e de alguma forma depois vai vir como um sintoma. Por exemplo, às vezes um estresse, uma ansiedade, um nervoso, muito reprimido, se a pessoa não sabe lidar direito com isso, pode trazer uma dor de cabeça, pode trazer dores no corpo, pode trazer sintomas físicos mesmo, dores reais, sintomas reais que muitas vezes têm origem emocional e psicológica. E como o pensamento positivo também alivia o estresse, a Dona Maria do Socorro manda uma mensagem. Nesse ano que está começando 2018, que a gente consiga entrar com o pé direito e alcançar todos os objetivos nossos. Você pode... Mais de 40 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema mental, segundo o Conselho Federal de Medicina. No fim do ano passado, foram aprovadas alterações na política voltada para esta área. E essas mudanças dividiram opiniões entre os profissionais da área de saúde.
A medida, aprovada no fim do ano passado, dividiu opiniões entre os profissionais de saúde. O Conselho Federal de Medicina apoiou a nova política de saúde mental. Na avaliação da entidade, a novidade forma uma rede, com ambulatórios especializados, centros de atendimento específicos nas Cracolândias e hospitais psiquiátricos e gerais. Já o Conselho Federal de Psicologia fez críticas à mudança e entendeu que a nova política retoma o financiamento de hospitais psiquiátricos e inclui as comunidades terapêuticas na rede de tratamento. Uma mudança que privilegia as entidades privadas e facilita o internamento, que deveria ser a última providência no cuidado em saúde mental. O trabalho ideal é o trabalho em rede, onde se trabalha o território da pessoa, ou seja, o que aquele território pode ofertar para a pessoa, né? Então a pessoa, ela primeiro acolhida, a porta de entrada da política nacional, essa que não quer ser reformulada, é o Centro de Atenção Psicossocial. Então a pessoa é acolhida e a partir daí vai se articular a rede. Pontos de cultura, geração de renda, formas de lazer, forma de cidadania. E a política que querem reformular, ela é uma política segregatória. Ela retira a pessoa desse habitat emocional dela. Antes de ser uma pessoa técnica, eu tenho que olhar do lado do paciente, o lado do familiar. E nenhum familiar, nenhum paciente quer morar em hospital e tem esse direito garantido, não vai ter manicômio de forma alguma. Você pode tratar a pessoa em circunstâncias de emergência, essas pessoas às vezes precisam de internações de curta duração, a medicação hoje em dia é tecnologicamente avançada para que as pessoas respondam a internações de aproximadamente 21 dias até um mês e depois elas voltam para o atendimento na comunidade, junto das suas famílias e retomam a sua possibilidade de melhor desenvolvimento social. 5 ex-ministros da Saúde também se manifestaram, e nesse caso, contra a mudança. Ao mesmo tempo, a Confederação Nacional de Saúde defendeu a medida. A nova política deve aumentar o número de equipes voltadas para o tratamento de saúde mental e trazer para dentro da rede de assistência as comunidades terapêuticas. As vagas em comunidades terapêuticas devem saltar de 5 mil para 20 mil e mais de 80 CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, vão ser habilitados para o atendimento. O Ministério da Saúde garante que não vai ampliar o número de leitos em hospitais psiquiátricos e promete aumentar o investimento na área. Esse ano nós estamos aumentando 300 milhões de reais o investimento na saúde mental, de 1 bilhão e 300 para 1 bilhão e 600 milhões de reais na saúde mental, ampliando 200 novos serviços de saúde de residência terapêutica, ampliando o financiamento de tratamento de recuperação de drogados em comunidades terapêuticas e regularizando o custo das internações hospitalares e, inclusive, passaremos a pagar por produção as diárias de hospitais gerais para internação psiquiátrica. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo comprovaram que as areias da praia de Guarapari ajudam a prevenir o câncer. Guarapari, Espírito Santo, Praia da Areia Preta. É comum encontrar por aqui banhistas com o corpo coberto de areia. Segundo a crença local, a areia escura previne doenças como câncer e cura problemas como reumatismo e má circulação sanguínea. A gente pega sol quase todo dia, né? A gente prefere frequentar aqui do que lá na Castanheira, por causa da areia mesmo. A gente esfrega aqui, esfrega ali. Agora, as propriedades medicinais foram comprovadas com uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo que durou 10 anos. A areia escura de Guarapari é rica em um minério radioativo chamado monazita, que ajuda o organismo a desenvolver imunidade. A atividade, normalmente, quando ela é de origem natural, ela é geralmente positiva, né? Porque depende da forma e do tempo de exposição e do teor que existe no meio ambiente para você poder falar o que ela vai fazer do ponto de vista fisiológico. Além disso, os pesquisadores apontam a radioatividade presente na monazita como responsável pelo baixo índice de câncer de mama em Guarapari, o menor índice do Espírito Santo. Você não tem nada parecido em outra parte do mundo. Você tem em alguns lugares próximos, mas não tão bom, não com tantos fatores biopositivos. Agora, os pesquisadores planejam instalar em Guarapari uma torre de controle. O equipamento vai monitorar os níveis de radioatividade, a qualidade da água do mar, as partículas no ar e a umidade local.
A partir daí, eles pretendem conseguir, junto ao Ministério da Saúde, a autorização e prescrição do uso das areias monazíticas como prática médica. Além disso, com a comprovação científica das propriedades terapêuticas da areia escura, a comunidade de Guarapari espera atrair turistas como o Roberto, que veio de Brasília com a família para cuidar da saúde na Praia da Areia Preta. A gente estava vendo na televisão e a gente ficou sabendo que a areia preta ajuda a prevenções de doenças com câncer e tudo mais. Vai fazer com que eu volte outras vezes, claro, com certeza. O presidente Michel Temer decidiu vetar o programa de refinanciamento de dívidas de micro e pequenas empresas, o Refis. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. É isso mesmo. O veto foi confirmado pela Casa Civil e a justificativa é que o projeto não previa as contrapartidas financeiras para a renúncia fiscal que ele previa, o que acaba ferindo a lei de responsabilidade fiscal. A equipe econômica do governo está estudando alternativas para oferecer para as micro e pequenas empresas e com as devidas contrapartidas, que prevejam essas devidas contrapartidas, mas até lá, então, esse refis fica cancelado. Esse projeto foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional e prevê aí, então, que as pequenas e médias empresas possam refinanciar as dívidas que têm com a Receita Federal. Pedro. Obrigado, Mariana. A produção de veículos no Brasil fechou 2017 com um crescimento de 25%. O bom resultado, depois de 3 anos de queda no setor, foi puxado pelas exportações, que bateram recorde no ano passado. Em 2017, foram fabricados quase 2.700.000 carros, caminhões e ônibus, 25% a mais que em 2016. O desempenho positivo foi puxado pela alta nas exportações, que bateram recorde no ano passado. Foram mais de 760.000 veículos exportados. É um número a se comemorar, mas é um número também que a gente não pode perder de vista a capacidade ociosa, né? Que ainda existe no Brasil, que é muito ampla, muito grande, e principalmente na área de caminhões, que mesmo apresentando esse resultado de crescimento ainda tem uma capacidade ociosa aí perto de 75%. O número de empregos no setor também voltou a crescer. As fábricas fecharam o ano com mais de 126.000 empregados, um aumento de 4,6% em comparação com 2016. Nós tínhamos 38.000 pessoas, 38.792 pessoas em PSE e em layoff, e agora, em dezembro, nós estamos com 1.885 pessoas. De janeiro a dezembro do ano passado, cerca de 2.200.000 veículos novos foram licenciados, um aumento de 9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas mesmo assim, bem abaixo de 2014, que registrou 3,5 milhões de licenciamentos. Rogério trabalha em concessionária há 15 anos e o vendedor confirma que a procura por veículos novos tem aumentado. Em 2016, a gente percebia o cliente muito temeroso, falando em crise, fazendo muita conta, com medo de financiamento. Hoje a gente percebe o pessoal mais confiante, procurando mais o produto, tá? O público tem se sentido mais confiante. A produção da indústria no país cresceu 4,7% em novembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2016. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. A produção de veículos automotores foi o setor com maior influência positiva no resultado. 6 em cada 10 famílias brasileiras terminaram 2017 com dívidas e 1 em cada 5 compromete mais da metade da renda com prestações. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio. Lia comprou um apartamento recentemente. Pelos próximos 5 anos, uma parcela do salário vai ficar comprometida com o financiamento do imóvel. Ela precisou organizar as contas. Já tem um tempo, né, que a gente tem esse planejamento, eu e minha família. A gente excluiu um pouco as coisas que eram supérfluas, como ir ao shopping, como o cinema, como viajar, coisas que dá pra gente segurar um pouquinho ou fazer menos. Acho que você tem que dar prioridade para a tua conta de luz, para a tua conta de água, para o próprio financiamento. E aí é dessa forma que a gente organizou. E está dando certo.
Lia faz parte dos 18% das famílias em que o financiamento da casa própria é a principal dívida, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio em dezembro de 2017. O índice de dezembro se manteve em 62%, uma taxa de 3 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo mês de 2016. Por outro lado, a pesquisa mostra uma queda no número de famílias que declararam não ter condições de pagar as contas ou dívidas em atraso, que passou de 10,1% em novembro para 9,7% em dezembro de 2017. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, esse número aumentou. Entre os principais tipos de dívidas estão o cartão de crédito para 76% das famílias, carnês para 17,5% e financiamento de carro para quase 11%. Para as famílias com renda até 10 salários mínimos, o principal fator de endividamento foi o crédito pessoal. 20% das famílias afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. Especialistas em finanças domésticas recomendam não comprometer mais de 30%. Com relação à inadimplência, ainda não está respondendo a uma melhora no quadro econômico, porque a taxa de desemprego ainda está muito alta. Isso dificulta o controle das finanças pessoais das famílias e mais famílias têm dificuldade de pagar suas contas em dia. Os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em mais de 17 bilhões de reais no ano passado, segundo o relatório divulgado pelo Banco Central. No acumulado de 2017, os depósitos somaram mais de 2 trilhões de reais. Já o volume de dinheiro aplicado superou os 724 bilhões. O resultado mostra uma mudança em relação aos 2 anos anteriores, quando as retiradas foram superiores aos depósitos. O levantamento aponta ainda que no ano passado, a poupança voltou a atrair recursos e garantir rendimentos acima da inflação. O preço da cesta básica caiu em 21 capitais em 2017, de acordo com o Diese. Belém registrou a queda mais expressiva. Já Aracaju teve a menor redução, mas em dezembro, 14 capitais registraram aumento no valor da cesta. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica mostrou ainda que no acumulado do ano passado, o preço médio dos produtos como açúcar, feijão, carne vermelha e batata teve queda maior em comparação com 2016. Já a manteiga e o café tiveram alta. Mais de 20% das famílias brasileiras perdem mais da metade da renda mensal com o pagamento de dívidas. Para não fazer parte dessa estatística, é preciso ter atenção com os gastos. E a gente quer saber como você se organiza para manter suas contas em dia. Gastando menos, né? A gente deixa de fazer muita coisa para poder ficar em dia, para poder não ter o nome sujo, né? Aí, minha filha, é difícil você planejar e cumprir. Você planeja, mas muitas vezes não cumpre. A gente ganha um salário mínimo e agora meu aluguel foi para 550, a conta de luz aumentou, aí é gás, é peru escolar da minha filha. Muito difícil. A TV Brasil é 10. Você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas, sugestões e responda a nossa pergunta do dia. A seguir, novo livro sobre o presidente Donald Trump é lançado nos Estados Unidos. Voltamos em 2 minutos.